Marvel Legends é a maior, mais inovadora e completa linha de figuras de ação já criada. Mas tudo teve que começar em algum lugar. Esta é a origem de Marvel Legends. E aí pessoal, bem-vindos ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e figuras de ação. Vamos percorrer cronologicamente todas as figuras Marvel Legends lançadas, todas da minha coleção pessoal. Antes de começarmos, precisamos reconhecer quem tornou tudo possível, o Spidey original da primeira coleção Spider-Man Classics, em resposta às figuras incríveis lançadas pela McFarlane Toys. A Toy Biz deixou de focar nas figuras de 5 polegadas e passou a produzir figuras de ação em escala 1:12 de 6 polegadas para colecionadores. Embora essas figuras tivessem mais pinturas e esculturas detalhadas, o grande diferencial foi trazer articulação inédita para figuras do mercado de massa. A união de esculturas fiéis aos quadrinhos e articulação impressionante iniciou a revolução. Conhecida como Lendas da Marvel, a primeira linha apresentou os personagens mais icônicos do universo Marvel: Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Sapo. Ok, então tem um pouco mais nessa história. Jesse Falcão, gerente de projeto de clássicos do Homem-Aranha, queria expandir a ideia de figuras de ação articuladas de 15 centímetros para todo o catálogo Marvel. A chefe dele, a lendária Joanne McLaughlin, apoiou totalmente a ideia. Então Joanne disse para Jesse colocar essa primeira leva no mercado rapidamente. Então, para completar o sortimento inicial, ele pegou uma figura da linha X cancelada chamada Evolução. E voilá, todo virou lenda da Marvel. Agora sabemos como chegamos aqui. Vamos começar dando uma olhada no que eu ainda considero um dos melhores bonecos de ação já feitos. Capitão América da série 1. Essa figura traz todos os destaques do traje clássico do Capitão. A estrela, as listras. Ele tem as botas e as luvas com os punhos. Até mesmo todos os pequenos detalhes estão presentes. Se você olhar de perto, o padrão de cota de malha está realmente na parte superior do torso dele. Mais tarde, as figuras realmente esculpiam esse detalhe, mas do jeito que foi feito aqui, lembra muito os quadrinhos dos anos 1980. Sim, ele tem a articulação da Marvel Legends, e eu queria que mantivessem as articulações do quadril. O escudo dele, embora este aqui esteja um pouco desgastado, ainda é um dos melhores que eles já fizeram. Porque ele tem uma presilha, além das alças de borracha. Isso significa que você pode colocá-lo nos ombros dele usando as alças de borracha. Ou você pode prendê-lo assim como está aqui, no pulso dele. Além disso, com os dedos flexíveis, você pode fazer com que ele realmente segure o escudo, como ele faz nos quadrinhos. Além disso, as cores estão perfeitas. Mas o que realmente faz dessa figura algo absolutamente brilhante para mim é essa escultura da cabeça. Quando criança nos anos 80, John Byrne era o artista definitivo da Marvel. Ele já teve fases épicas em X-Men e Quarteto Fantástico, além de desenhar quase todos os personagens do universo Marvel. Isso inclui uma breve passagem pelo Capitão América com Roger Stern. Mas foi o visual dele, o design facial que ele criou para o Capitão, que eu acho que essa figura captura de uma forma que nenhuma outra figura conseguiu desde então. Agora o Capitão claramente mostra sua idade. O plástico do quadril e pescoço começou a desgastar. E eu perdi um pouco das pontas das asas dele nesse aqui. Mas ainda assim, é assim que você começa com tudo. Com um dos melhores bonecos do Capitão América, sinto quase o mesmo sobre este Homem de Ferro que sobre o Capitão América. Eu acho que eles mandaram muito bem. Claro, ele talvez seja um pouco mais robusto do que vimos nas figuras posteriores do Homem de Ferro. Acho que isso funciona para um personagem que deveria usar armadura. E eles acertaram todos aqueles detalhes dos anos 70 e 80, né? Aquela área ao redor dos punhos das botas e das luvas, as tomadas de energia e o feixe O'Neill. Os pacotes de energia que ficam nos quadris dele e, claro, aquela proteção sobre os ombros. Você fala desses ombros. Com essas mãos articuladas, você pode posicionar os feixes repulsores dele. Mas com essas articulações de borboleta bem ousadas, eles podem vir direto na sua direção. E eu acho que, mesmo parecendo meio estranho por trás, ainda funciona muito bem pela frente. Também já percebemos o detalhamento que a Toy Biz coloca nessas peças. Olha a gradação da pintura nas partes amarelas, tem só um toque de laranja por cima delas, até mesmo na máscara. E a máscara é removível, apresentando uma cabeça do Tony Stark incrivelmente bem esculpida por baixo. Juntando tudo isso, ainda é uma das minhas figuras favoritas do Homem de Ferro. Mas a linha da Toy Biz era famosa pelas variantes.
E embora eu não tenha todas elas, felizmente eu tenho a versão do Homem de Ferro do Steve Ditko. O dourado é mais profundo, escuro e rico, mas ainda há uma camada de tinta. Mas é claro, a principal diferença é aquele capacete com espinhos. Isso remete à época em que Steve Ditko redesenhou o visual do Homem de Ferro e iniciou toda a era vermelho e dourado. Você ainda tem a ótima escultura facial por baixo, mas essa é uma variante muito digna, que comprei em uma E&B Toys no shopping em Gainesville, Flórida. E essas figuras foram lançadas. Elas custavam cerca de $8 porque era um brinquedo de shopping. Era tipo $10 e eu fiquei na dúvida se deveria comprar ou não. Fico bem feliz de ter comprado naquela época. E claro, temos o gigante de Jade, o incrível Hulk. Agora, quando você só segura ele assim, as proporções dele realmente parecem bem estranhas porque essas mãos fazem os braços parecerem que têm quilômetros de comprimento. Mas em certas poses ele não chama tanta atenção. O esculpo da cabeça é uma ótima representação daquele visual do Hulk dos anos 70 e 80, e até mesmo as veias saltando dos braços dele mostram um nível de detalhe esculpido incrível. Ele também possui articulações borboleta antigas da Toy Biz. Mas o que isso faz é permitir que ele faça aquele gesto de bater palmas do Hulk, que é tão importante para o personagem que eles adicionaram isso ao novo Hulk Maximum. E claro, a versão original vinha com esses dedos de borracha, que apesar de serem ótimos para o gesto de bater palmas do Hulk, não servem muito bem para mais nada. Então eles fizeram uma alteração na linha, e deram a ele dedos flexíveis. Isso não é exatamente uma variante, mas uma alteração contínua à medida que a série avançava. Claro que o Hulk precisava estar na primeira leva de Marvel Legends, e para completar temos o Sapo. Agora, é bem óbvio perceber que isso foi esculpido para uma linha diferente. Em vez do visual clássico dos anos 70 e 80 do Capitão, Homem de Ferro e Hulk, este é mais grotesco, mas também uma escultura mais detalhada e complexa. O rosto desse sapo é realmente incomparável. Mas olha a articulação, mal tem uma junta aqui, nada nos joelhos ou nos cotovelos, só um pouquinho que fica escondido ali. E ele até tem ombros articulados com esfera. Mas como eu disse, isso foi feito por uma evolução do pacote X2. Eles criaram Tempestade e Wolverine, e ele traz um acessório de sapo. E embora ninguém considere o sapo uma das lendas do universo Marvel, na verdade é uma inclusão bem interessante nessa primeira leva. A segunda leva tinha um toque claramente familiar, já que apresentava figuras do Quarteto Fantástico. A segunda leva continua a influência artística de John Byrne na linha Marvel Legends, começando com o favorito de todos, Benjamin Grimm, o Coisa de Olhos Azuis. Agora, a escultura da cabeça está bem próxima de uma escultura no estilo John Byrne, mas ele está com a testa um pouco mais franzida. É mais o formato do corpo que realmente encapsula a maneira como Byrne desenhava o Coisa durante os anos 1980. Mas olha só como está incrível esse detalhe na escultura rochosa do Coisa. Aqui talvez a gradação da pintura não tenha funcionado tão bem. Minha versão talvez esteja mais amarela que laranja. Na região da cabeça ainda parece tão bom e esses ombros arredondados estão perfeitos. Ao contrário do Hulk, os dedos flexíveis do Coisa funcionam de verdade. Você pode realmente dobrá-los e eles vão manter a posição. Então você pode ver que eles estão melhorando nisso à medida que avançam. Uma figura incrível que ainda faz parte da minha coleção do Quarteto Fantástico, esse Tocha Humana veio direto da fase Byrne no grupo. Isso é visível no design, no rosto e nas marcas de chamas desenhadas em seu corpo. Se você olhar de perto, verá que é o corpo da linha clássicos do Homem-Aranha. Ele foi modificado para incluir os efeitos de chama. O corpo base é o mesmo usado na figura original dos clássicos do Homem-Aranha. Essa figura foi alterada durante a produção. A original não tinha o símbolo do Quarteto Fantástico no peito. Essa é a que tenho, na minha exposição do Quarteto Fantástico. Mesmo assim, essa tinha o símbolo do Quarteto Fantástico, uma versão anos 90 do Tocha Humana, e acabei removendo. Mas isso foi uma mudança contínua de adicionar o símbolo 4 em chamas bem ali no peito do Johnny. Se você está percebendo um padrão, então você está no caminho certo, porque essa foi realmente uma coleção centrada no Quarteto Fantástico, com talvez o maior vilão de todo o universo Marvel, o Doutor Destino vindo em seguida. Essa aqui é boa, ela captura bem a armadura e, claro, a armadura permite que essas articulações e movimentos fiquem escondidos. Ele realmente tem uma capa muito legal, mas uma das coisas que eu sempre achei super bacana é que eles esculpiram aqueles pequenos foguetes dele ali atrás. Não era necessário, mas é crucial para Doutor Destino.
Além disso, ele vem com sua pistola que se encaixa perfeitamente no coldre. E como muitos desses primeiros Marvel Legends, você pode remover a máscara e há uma cabeça do Destino cheia de cicatrizes por baixo. Apesar de existirem duas versões, essa pode ser a mais marcada que apareceu no Quarteto Fantástico. Pacote com 4 ou 5, conjunto de presente, de qualquer forma dá pra ver o Destino embaixo. Também houve uma versão de um Doom robô que foi lançada como variante, e esse negócio era super raro. Nunca vi um desses nas lojas, só tem os Totô Destino originais. A última figura da segunda leva foi Namor, o Príncipe Submarino, uma das primeiras escolhas polêmicas da coleção. Porque para uma linha chamada Lendas da Marvel, e que claramente buscava as versões mais clássicas de cada um desses personagens. Eles escolheram o visual do Namor dos anos 70 com colete, em vez do visual com a sunguinha verde. Acredito que isso ocorreu em parte pela grande reutilização nessa figura. A Toy Biz na verdade tinha a licença da WWE de luta livre na época, e eles usaram diferentes partes de figuras de luta livre para fazer esse Namor. E por esse motivo ele está um pouco fora de escala em relação ao resto das figuras dessa coleção. Você pode ver que ele é significativamente mais alto do que o Destino, e isso acontece por causa do reaproveitamento dessas peças. Dito isso, me diga se já houve um rosto do Namor melhor esculpido. Não sei se existe, é uma figura excelente. Mas o começo de ver algumas das coisas necessárias para iniciar uma linha e mantê-la em andamento estão presentes aqui neste Namor. Avisem se estão gostando desse olhar cronológico sobre as figuras Marvel Legends já produzidas. Esse é um grande projeto e eu adoraria ouvir o feedback de vocês sobre ele. E como sempre, inscreva-se no Carbon Scoring, porque estamos trazendo conteúdo de qualidade como esse toda semana. Mais dos pesos pesados aparecem na terceira onda, assim como nossa primeira figura de filme. Se o Doutor Destino foi o primeiro grande vilão em Marvel Legends, certamente o Magneto tinha que ser o segundo. E este aqui captura tão bem o seu poder e grandiosidade. Sim, é o corpo do Homem de Ferro reutilizado que acabamos de ver. Dá pra notar uma separação nos ombros. Aqui tem um cinto por cima da peça pélvica do Homem de Ferro, mas você tem novos esculpidos nas botas e nas luvas? E claro, essa peça de pescoço perfeitamente esculpida vindo até aqui, além dessa capa linda e fluida que tem um acabamento de pintura. Você pode ver como isso destaca as dobras e as diferentes cores da capa dele. Mas onde a Marvel Legends realmente se destacou foi nas esculturas de cabeça, e isso captura o Magneto muito bem. E não só isso, você ainda recebe esse capacete maravilhoso. E como vimos em outras linhas de figuras, é realmente difícil fazer uma cabeça e um capacete funcionarem bem em proporção um com o outro. Essa imagem mostra isso tão bem que até dá pra ver as sobrancelhas dele embaixo. A figura do Magneto continua linda, mesmo após 20 anos só na terceira leva incluíram o Wolverine na coleção, acredita? É outros tempos. E esse Wolverine foi só uma criação improvisada, tentando colocá-lo na coleção o mais rápido possível. Assim como o boneco do sapo da primeira onda, esse é um reaproveitamento do boneco do Wolverine da evolução dos quadrinhos dos X-Men. Não tem articulação aqui, ele já vem pré-posicionado. A máscara tem um visual mais humano e realista que nos quadrinhos, com pupilas visíveis e um olhar marcante. Eles apenas adicionaram articulação à figura. Cortaram a cintura, colocaram a bola no quadril e improvisaram algo no tornozelo. Eles fizeram uma articulação Marvel Legend em uma figura que nunca foi pensada para isso. Agora o Vi ganhou uma variante que veio com essa versão incrível sem máscara. E você fala sobre revelar toda a fúria do Wolverine novamente. As pinturas inovadoras da Toy Biz ressaltam a personalidade do boneco. Completando o nosso grande trio dos Vingadores está o poderoso Thor. E meu amigo, ele é realmente poderoso. Essa figura é enorme, acho que mais uma vez eles podem ter reutilizado algumas peças das figuras de luta livre. Por isso ele é um pouco maior que os outros, mas para a Toy isso não faz diferença. E isso permite que ele segure essa capa enorme, esvoaçante e gigante que ele tem. Seus dedos articulados são perfeitos para segurar o Mjolnir, que é o acessório definitivo. E só olha para esse rosto esculpido e entalhado. Muito bom, este é um Thor clássico. A pintura com lavagem realça os detalhes. Mesmo com peças reaproveitadas e articulação inferior a outras figuras, esse ficou muito tempo na minha coleção. A figura do Danny Cat Motoqueiro Fantasma foi outro leve desvio do foco da linha. Pensando na Marvel Legends, era de se esperar que lançassem primeiro o Johnny Blaze, e não o Motoqueiro Fantasma dos anos 90 Danny Cat, que era muito popular na época.
mas executar essa figura realmente vale a pena. Olha esse crânio em chamas, está incrível. E todos esses pequenos espinhos de borracha espalhados pelo traje de couro dele, muito bom. E quanto à articulação, há juntas borboleta muito bem escondidas aqui atrás, que se tornam completamente necessárias. Quando você percebe que esse boneco de ação de $7 veio com a moto dele... Sim, no mesmo pacote você recebia a moto do motoqueiro fantasma dos anos 90. Ela tem rodinhas embaixo e também tem furos para pinos. Assim você poderia pendurá-la na parede se quisesse. Isso tinha um valor incrível. Além disso, vinha uma história em quadrinhos em cada um desses pacotes também. Coisas realmente brilhantes. E finalmente, na terceira leva, uma inclusão interessante com o filme Demolidor, interpretado por Ben Affleck. Agora você pode ver, pelo jeito que esses quadris e esses ombros foram feitos, que isso não era realmente. Originalmente era para ser um Marvel Legend. Sempre houve o boato de que essa figura foi esculpida para um boneco do Demolidor. Linha, que quando o filme não foi tão bem, simplesmente nunca foi produzida. Eles a incluíram discretamente na linha Marvel Legends para lançá-la ao público. E eu tenho que dizer, mesmo com só o nariz e a boca expostos, você realmente consegue ver o Ben Affleck nesse molde. Uma adição estranha e legal na linha. Algumas das maiores inovações em articulação, assim como algumas falhas sérias de escultura, apareceram nessa linha. Não vou dizer que Marvel Legends chegou ao auge com a série 4, mas você pode argumentar muito bem que essa figura do Fera foi a melhor feita em toda a linha. Na minha opinião, é a combinação perfeita de escultura e articulação. Olha essa escultura da cabeça, mesmo com a mandíbula articulada, ela traz exatamente tudo o que você espera do Fera Azul, Hank McCoy. Mas aí você percebe a articulação impressionante dessa figura. Claro, se você deixar ele apenas em pé. Os quadris ficam um pouco estranhos, mas essa figura foi feita para ficar em uma pose agachada incrível. E com um nível de articulação nos joelhos e nos tornozelos, do jeito que ele pode se dobrar, funciona perfeitamente. Quero dizer, tudo nessa figura é pura perfeição. Sem dúvida, uma das melhores da linha. Sempre fui um grande fã dessa figura do Gambit. Gosto do corpo esguio dele e do sobretudo de tecido que acompanha. Muito legal. Ele tem dedos únicos para lançar cartas. Há uma ótima pintura e detalhes por toda a figura. Mas tudo se resume àquela cabeça esculpida com um sorriso de canto que realmente parece ter saído de um quadrinho dos X-Men do Jim Lee. Muito bom. Agora essa figura tem um novo tipo de corpo esguio que vamos ver várias vezes enquanto analisamos essas figuras, incluindo esses quadris com articulação esférica maluca. Isso virou uma marca registrada da linha Marvel Legends da Toy Biz. Na estreia com essa figura do Gambit funciona perfeitamente. Eu sou um garoto dos anos 80, então o meu justiceiro usa botas brancas e luvas brancas. E isso está perfeitamente representado nessa figura. Ótimo crânio, onde a munição forma os dentes. Mas onde essa figura realmente se destaca é na expressão cheia de personalidade desse rosto. Olhe para a testa franzida, as rugas acima das sobrancelhas dele, olhe para o queixo e para o jeito que o nariz dele está enrugado. Isso realmente captura a personalidade do Justiceiro de uma forma que talvez nenhuma outra figura tenha conseguido desde então. Simplesmente uma versão incrível, incrível. Ele vinha com várias armas e realmente era o Frank Castle personificado. Nossa primeira mulher na linha foi uma escolha interessante com a Elektra, e no geral de longe, essa é uma boa figura. Mas quando você começa a olhar de verdade, há alguns problemas sérios com o design dela. Parece aqui é uma boa Elektra. Escultura da cabeça que é arruinada por essa articulação do pescoço? Por que diabos você iria projetar isso? Ter essa articulação no pescoço, colocar bem ali e estragar tudo, o visual da figura não faz sentido pra mim. Os bracinhos minúsculos dela são muito frágeis. E aí a peça da cintura, desculpa, é onde ficou presa. O plástico emborrachado é muito estranho. O modo como os quadris se dobram até os tornozelos frágeis. É preciso começar de algum lugar. E diferente da fera dessa coleção, isso nunca vai ser considerado o auge dos Marvel Legends. Dos X-Men ao Quarteto Fantástico, passando por figuras de filmes até um pato cósmico, a Wave 5 tinha um pouco de tudo. Temos que começar essa wave de 7 figuras com a belíssima e gigantesca figura do Colossus. Ah, essa figura é incrível. Olha o nível de detalhe da pele metálica dele, veja como o rosto esculpido destaca isso junto com o cabelo espetado.
as costas dele. A musculatura das costas sempre foi impressionante. Esse é um cara grande, muito grande. Mas por causa de um esquema de articulação inovador, você realmente consegue colocá-lo em poses incríveis. O acabamento da pintura aqui também é ótimo, mas esse já desbotou um pouco. Eles têm mais de 20 anos, agora isso já não combina tanto. Mas se você pensar como era incrível, ainda parece ótimo 20 anos depois. Mas saindo direto da embalagem, isso aqui era um verdadeiro colosso de poder. Sempre gostei desse boneco do surfista prateado por alguns motivos. Em parte por causa desse ótimo acabamento de tinta azul que cobre a cabeça e o resto do corpo. Realça esse visual de viajante espacial, mas também o fato de que o rosto dele lembra um alienígena de contatos imediatos do terceiro grau. Isso realmente destaca esse aspecto extraterrestre do personagem Norenhard. Agora ele está no corpo que veremos mais, com quadris e ombros grandes em formato de bola. Funciona melhor no surfista do que na maioria. Mas uma das melhores coisas sobre essa figura são esses ímãs nos pés dele, porque sim, ele veio com uma prancha de surf com ímãs nela. Meu Deus, você podia voar com isso pela sua sala para onde quisesse ir e os pés dele ficavam presos na prancha. Eu queria que eles trouxessem isso de volta, porque isso te dá muito mais opções de pose do que os pinos padrão que são exigidos nas pranchas de surf atualmente. Muito, muito incrível. E ele veio com totalmente sem sentido Howard, o pato, cujo meu Howard teve a cabeça quebrada. São coisas antigas, mas ela encaixa facilmente de volta. Não faz sentido algum você ter colocado o Howard com o surfista prateado, mas temos uma versão clássica dos anos 70 do pato sarcástico e sardônico de Steve Gerber, utilizando o mesmo corpo de Norenhard. O que é um pouco estranho, já que o Senhor Fantástico tem exatamente o mesmo porte físico de um portador do poder cósmico. Já temos a primeira versão do Reed Richards na fila. Agora, essa é uma que as fotos originais publicadas nas revistas tinham um molde de cabeça completamente diferente, e sem dúvida significativamente melhor do que o que foi lançado com a figura. Este Reed nem sequer tem muito de cabelo grisalho nas têmporas. Nunca fui realmente fã desse molde de cabeça pro Reed, mas é um ótimo brinquedo porque você pode tirar. Ah, por favor, não quebre. Você pode tirar a peça do braço e imediatamente colocar algumas das peças flexíveis dele. Então aqui está um punho gigante com um arame por dentro. Acho que também vinha um braço de serra junto, coisas legais. Esses foram criados para serem vendidos como brinquedos. O surgimento de um mercado de colecionadores era apenas um bônus, e a Toy Biz percebeu isso. Perceberam que vendiam para dois mercados distintos, colecionadores e brinquedos. E eu acho que eles conseguiram equilibrar perfeitamente entre os dois. Dente de Sabre aqui é um grandalhão. Essa figura é alta e possui articulação nos ombros semelhante ao Colossus. Ele tem juntas de bola estranhas nos quadris, mas o destaque é a escultura da cabeça, que está ótima. Ele tem as costeletas saindo da máscara, tem as pupilas esbranquiçadas e a boca aberta gritando. É uma figura de dentes de sabre de boa qualidade. O nazista menos favorito de todo mundo, o Caveira Vermelha, vem em seguida, e é uma figura decente em termos de detalhes de escultura. Obviamente, essa escultura da cabeça está absolutamente perfeita, mas só hoje eu percebi dos quadris para baixo. É só um reaproveitamento do corpo do Ben Affleck Demolidor. Quero dizer, é o mesmo molde, só foi um pouco reaproveitado. E sabe, o que me fez pensar nisso foi a falta de articulação nos ombros. E aí está. Então, olha, você quer colocar um Caveira Vermelha na coleção, é só juntar um pouco do Demolidor e lançar ele por aí. Eu sempre amei essa figura do Nick Fury. Ela usa o corpo base da Toy Biz, que acho que prefiro a qualquer outro. Ela não tem quadris de bola, mas os ombros articulados são ótimos. O uniforme do escudo fica muito bom, com a pistola dele no coldre ali no peito. O acessório com o jetpack de escudo dele, com aquele símbolo perfeitamente representado. Ele se encaixava bem na base e podia ficar voando, ficou ótimo. Mas é essa cabeça ao estilo de Mr. Anko, onde ele está apenas dando ordens. E eu me lembro que antigamente as pessoas faziam tipo um charutinho para colocar na boca dele, que encaixava perfeitamente ali no canto para realmente dar esse toque a ele. Anos 60, 70, Nick Fury, fica muito bom. E assim como o Demolidor antes dele, temos uma figura de filme inserida discretamente na linha com o Blade do Wesley Snipes. Agora, muita gente vai dizer que a figura do Blade 2 foi realmente a verdadeira origem da Marvel Legends.
Falavam sobre terem colocado articulação nos dedos dos pés e outras coisas. Concordo, mas essa figura está ótima. Um excelente esculpo de cabeça do Wesley Snipes. Mas essa jaqueta está literalmente se desfazendo nas minhas mãos, espalhando pó preto por todo lado. Então vou guardar ele antes que vire pó igual a um vampiro. A sexta onda traz pra gente uma variedade de X-Men, pesos pesados e um vigilante dos filmes que está pronto para derrubar todos eles. $8 no varejo foi isso que esse enorme pedaço de plástico custava na época em que você comprava. Fanático ainda é uma figura sólida, apesar de alguns problemas legítimos. Agora até gosto das veias Alabama nos braços dele. E claro, você tem que dar crédito para a escultura incrível da cabeça, com aqueles músculos do pescoço se destacando. Muito legal, mas a figura literalmente não tem cintura nenhuma. Isso acontece em alguns futuros Marvel Legends da Toy Biz, que esqueceram de colocar cintura na figura. E as proporções dele são incrivelmente quadradas. Mas mais uma vez, $8 por essa figura. Wolverine se torna o primeiro personagem a receber uma segunda figura na linha, e não poderia ter sido melhor. A gente recebeu aquele traje improvisado do Wolverine com listras de tigre. Agora temos ele com seu traje clássico marrom e está muito bonito. Uma escultura nova, corpo menor para o Wolverine. Assim ele se encaixa na exposição com os outros X-Men, sendo o canadense mais baixo e selvagem. Para mim tudo se resume a essa escultura de cabeça que realmente lembra a era John Byrne nos X-Men. Esta continua sendo uma das minhas figuras favoritas do Wolverine e fica ótima em qualquer exposição. Se meus filhos algum dia me perguntarem, ei pai, como eram os anos 90, eu simplesmente vou mostrar essa figura do Cable. E tipo galera, a gente usava ombreiras gigantes, cheias de mísseis, munição e coisas de couro. E todos nós tínhamos braços de metal e pochetes por toda a cintura e peito. E nossos músculos estavam sempre flexionados e a gente tinha cabelo prateado e refletores brilhando nos olhos. Era incrível. Ah, e também Pearl Jam e Nirvana, muito bom. Esse boneco do Cable representa o melhor do visual criado por Rob Liefeld. Eu adoro que isso meio que remete aos uniformes da Equipe X, com aquele azul e amarelo incríveis. Mas é realmente sobre a vibe e o estilo desse cara, e isso simplesmente não tem como superar. Nossa segunda mulher da linha é Jean Grey como Fênix. E ela utiliza exatamente o mesmo corpo da Elektra. Mas aqui funciona um pouco melhor, principalmente porque o preto do traje dela ajuda a esconder aquela articulação horrível do pescoço. Eu também adoro a faixa e os pequenos detalhes macios e emborrachados da faixa. Vocês me ouviram neste vídeo falando bastante sobre como os esculpidos de cabeça da Toy Biz são incríveis. Não vou fazer isso aqui, esse não é exatamente o esculpido de cabeça mais forte que já vimos. Mas, é claro, ela teve uma variante como Fênix Negra, e ela realmente fica melhor como Fênix Negra, com certeza. E aqui eu a coloquei na Força Fênix. Acessório que ambos trouxeram, novamente com orifício, permitindo fixá-lo na parede se desejado. Brinquedo legal. Mais uma edição sorrateira de filme na linha, agora com o Justiceiro de Thomas Jane. Eu já critiquei um pouco esse personagem e esse filme anteriormente no canal. E eu só recebo um feedback esmagador de que esse é um bom filme e que Thomas Jane foi um ótimo Justiceiro. Prometo, pessoal, que um dia vou voltar e assistir a esse filme. Até lá, só podemos aproveitar que ele realmente entrou na linha de 6 polegadas. E talvez você já tenha ouvido falar desse cara, ninguém menos que o mercenário tagarela, Deadpool. Essa figura era tão procurada na época porque foi o primeiro Deadpool super articulado. E ela realmente captura o visual do Rob Liefeld. Então ela combina bem com o Cable, que também é baseado na arte do Liefeld, sabe? O visual original do Deadpool. A cabeça dele é um pouco pequena para o corpo, mas acho que muito disso é exagerado por causa daqueles ombros esféricos malucos que a Toy Biz usava. Talvez minha parte favorita da figura fosse o acessório dele. Dupe sim, a versão Ecstatics do Dupe vinha com o Deadpool, e é por isso que o novo Deadpool da série Maximum também vem com uma nova figura do Dupe. Se você acha a seleção de figuras da Wave 7 impressionante, espere só até ver com o que esses caras vêm. Outra onda gigantesca começa com outra figura gigantesca, desta vez na forma do Apocalipse. Agora imagine o tamanho desse cara se ele tivesse uma pelvis. De novo, assim como o Fanático, as proporções aqui estão muito erradas. Não se preocupe, a Toy Biz corrigirá isso em breve em outra coleção que trouxe muitos personagens dos Vingadores.
E vamos começar com a versão Centurião de Prata do Homem de Ferro. Admito que esse é de novo o corpo base simples e original do Homem de Ferro que adoro, mas com muitos recursos novos. E em particular esse vermelho metálico, que quase não é metalizado, mas é um vermelho metálico incrivelmente brilhante. Realmente destaca os detalhes dessa figura. Claro, porque é da Toy Biz. Você vai ter aquela ótima escultura de cabeça do Tony Stark, mas esse não é o acessório mais legal. Não, esse camarada veio com todo um sistema de lançamento espacial que você podia encaixar bem em cima. Ele se encaixava. Tem alças para ele segurar, e simplesmente é muito incrível como brinquedo. É muito legal. Dá para montar na parede e tem detalhes incríveis. Quando você tira, os olhos dele aparecem por cima. É um visual muito legal para uma das melhores versões alternativas da armadura do Homem de Ferro. Continuando com nossos Vingadores. Com os acessórios vem o Gavião Arqueiro. Agora ele está no corpo base clássico e magro, mas de novo esse rosto lembra muito o Gavião Arqueiro dos anos 80. E o traje dele está realmente perfeito, com sua pequena túnica e tudo mais. E ele tem seu tipo de arco de alta tecnologia, que vai ser muito útil. Agora, Gavião Arqueiro não tem superpoderes, então para acompanhar caras como Thor e Homem de Ferro, ele tem sua Sky Cycle, que também veio junto. Olha só todos os detalhes dessa Sky Cycle. Dá para imaginar o Gavião Arqueiro sentado nela. Mas nem isso é o melhor acessório, porque a aljava do Gavião Arqueiro vem com flechas extras. Você tem flechas explosivas, tem uma flecha com ponta de diamante maior e tem uma flecha relativamente padrão. Mas a que realmente se destaca é a flecha do Homem-Formiga, onde você pode recriar a famosa capa dos Vingadores, em que o Gavião Arqueiro está atirando o Homem-Formiga em sua flecha. Que atenção incrível aos detalhes e um recurso muito legal para essa figura. E um membro fiel dos Vingadores e uma peça indispensável em qualquer exposição dos Vingadores é o Visão. Cores lindas, realmente se destacam. A capa de borracha dele, com a curvatura adequada da gola, ficou muito boa. A escultura da cabeça do androide está perfeita. Mas um dos superpoderes do Visão é a habilidade de atravessar matéria sólida, como se fosse intangível. Então, felizmente, a Toy Biz nos deu uma variante do Visão em fase, muito legal. Como vocês sabem, plástico translúcido é frágil, então tenha cuidado com este. Eles até deixaram a capa dele em modo fase. Essa é uma variante que eu procurei depois, não é algo que eu tenha visto nas prateleiras das lojas. Mas fico muito feliz de tê-la, pois é uma das figuras do Visão mais legais que você vai ver. Agora entramos na linha de brinquedos Marvel de verdade, pois esta é a nossa terceira figura do Wolverine. E desta vez, é a versão armariz da incrível história Marvel Presents, de Barry Windsor Smith, que conta a origem do Wolverine e do seu Adamantium. E é muito legal e incrivelmente fiel aos quadrinhos. Agora, recentemente tivemos um relançamento dessa figura na linha Marvel Legends, que também é incrivelmente fiel aos quadrinhos. Mas se você olhar, os capacetes deles são bem diferentes. Então como posso argumentar que ambos são fiéis? Bem, é porque esse capacete é baseado nesta obra de arte. Pela história você pode ver que ele é mais liso, não tem tantos detalhes ou enfeites. Enquanto esse capacete é baseado nesta obra de arte da história, onde todos esses pequenos detalhes tecnológicos e minúcias são desenhados. É interessante comparar duas figuras com 20 anos de diferença, ambas entregando personagens fiéis aos quadrinhos. Na nossa linha Marvel Legends, você sabia que não poderia deixar um motoqueiro fantasma clássico de fora, não em uma linha chamada Marvel Legends. E aqui está ele, o lendário Johnny Blaze. Ah, eu adoro como ele é magro, adoro o jeito que a jaqueta de couro dele é. Tipo uma aba solta ali, do jeito que a gola de borracha sobe ao redor do esqueleto dele. E claro, o maxilar articulado, que na verdade se você olhar para as órbitas dos olhos, faz os olhos saltarem quando está aberto. Olhe isso de novo. Ah, essa peça é muito legal. O cabelo translúcido funciona muito bem. E olha, cara, isso é Toy Biz Marvel Legends. Ele veio com a moto dele. Você recebe o clássico Johnny Blaze e sua moto. E esse nem é o melhor, porque a variante dessa figura tem o Johnny Blaze da origem. Com o crânio dele derretendo, né? O rosto dele está derretido do crânio.
Ele está com a jaqueta azul clássica dos anos 70 e tem sua moto original com o formato original. Meu Deus, essa é uma das figuras mais bem esculpidas, mais bem desenhadas, uma das melhores da coleção. E eu estou muito feliz por ter pegado essa variante do Johnny Blaze. Estamos na 8ª leva e pela primeira vez recebemos várias figuras femininas juntas, além de versões contemporâneas de grandes lendas. Enquanto a Marvel Legends fazia sucesso, havia uma linha paralela de figuras de 15 cm chamada Spidey Classics, com algumas das melhores figuras dos vilões do Homem-Aranha. Mas o Dr. Octopus acabou entrando oficialmente na linha Marvel Legends, e é um Dr. Octopus dos anos 80 realmente bom. Ele tem uma ótima escultura de cabeça, com corte tigela e óculos de proteção. Novamente, ele está sem aquela peça na cintura, então ele fica um pouco desajeitado, mas desajeitado para o Dr. Octopus até que funciona, porque eles colocaram a barriguinha dele aqui. Mas essa figura destaca os tentáculos de arame flexível com apêndices articulados nas pontas. Muito legal. Ainda funciona muito bem, ainda mantém a posição. 20 anos depois, retornamos ao corpo feminino original da Toy Biz para Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Eles realmente fizeram uma versão variante Chase da Helena Belova dessa figura, que eu não tenho. Acho que não vou conseguir essa figura, pois apesar de alguns pontos positivos, os disparos da viúva dela ficam bem legais. Esse é um rosto da Natasha com expressão muito sonolenta, prejudicado por essa articulação de pescoço ridícula. Gosto que ela tenha o cabelo inspirado no estilo do George Pérez, do fim dos anos 70 e 80. Mas isso é o mais legal que posso dizer sobre a Viúva Negra. Felizmente, mais tarde, a Viúva Negra se tornou um novo padrão de excelência nas figuras de ação femininas da Marvel Legends. Outra figura de ação translúcida, desta vez o Homem de Gelo, Bob Drake, essa figura realmente é transparente. Então você tem que ter muito cuidado com o plástico, porque é aquele plástico transparente e frágil. Então toda a textura, todo o visual disso é feito com tinta, lavagem e sobreposição, e é absolutamente incrível desse jeito. Sei que muitos fãs comprariam estas dessa figura e poderiam usar acetona para remover a tinta. Assim eles poderiam usá-la como base para customização. Eu sei que o Pixel Dan fez isso, mas acho que é uma ótima figura simples do Bob Drake, o Homem de Gelo. Beleza, progresso. Na mesma linha, finalmente estamos começando a ver uma nova escultura em uma figura feminina com essa versão linda da Tempestade. É aquela articulação horrível no pescoço. Agora temos uma bola sólida ali em cima, o que funciona bem, considerando o tanto de cabelo esvoaçante da Aurora aqui. Além disso, essa capa, apesar de ter acumulado coisas com o tempo, é incrível por estar presa nos ombros e pulsos dela. Quando você coloca ela nas poses clássicas de voo da Tempestade, a capa de borracha acompanha o movimento. Uma grande melhoria e início de novas conquistas. A linha se chamava Marvel Legends, mas com essa coleção, começamos a ver estilos mais contemporâneos de figuras de ação, começando com essa armadura Mark XX e um Desman para o Homem de Ferro. Obviamente toda a escultura é nova, e a quantidade de detalhes nessa aqui é simplesmente impressionante. Veja como está bonito. Ao combinar isso com as lavagens de tinta e sobreposições da Toy Biz, tudo se encaixa e resulta em um incrível Homem de Ferro robótico. Mas eles não esqueceram suas raízes. Por que não? Tem um Tony bem debaixo daquela máscara. E ele encaixa bem certinho, graças a Deus, porque senão eu teria perdido esse negócio há 20 anos. Super legal. Mas ele não era o único personagem novo nessa leva. Porque também recebemos a versão do Capitão América dos quadrinhos Ultimate nessa época. Agora os Supremos eram uma versão mais moderna, realista e atualizada dos Vingadores. Acho que não percebi como o Capitão América não era um personagem tão bom nesse quadrinho. O roteirista Mark Miller estava satirizando a política americana da era Bush na época. E eu só não sei se eu era esperto o suficiente para perceber isso, mas agora eu entendo. Mas ainda assim, resulta em um action figure incrível, com esse visual mais militarista, as botas e luvas mais funcionais e uma escultura de cabeça realmente sensacional. Dá para notar algumas mudanças no design em relação ao Capitão América tradicional. Tem um pouco de cinza aqui e ali. Então, a Toy Biz, sendo esperta, relançou imediatamente a figura na linha sem essas partes como Capitão América 616. De qualquer forma, é realmente uma figura incrível do Capitão. Quantas vezes eu já disse que essa figura é a melhor da linha? Várias, né? Bom, vou fazer isso de novo com os Homem-Coisa. E tudo se resume aos detalhes intrincados dessa escultura.
Olha só todo esse material orgânico, as gravações, os entalhes, as ervas daninhas e os fios. Até aqui atrás, nas costas, onde ele tem galhos de árvore saindo das costas, tem uma árvore meio que crescendo bem na coluna dele. E claro, a escultura é destacada pelos incríveis detalhes de pintura e sombreamento. Além disso, a cabeça do Homem-Coisa está tão fiel aos quadrinhos quanto você poderia imaginar. Esse cara também é alto, ele fica muito acima das suas outras figuras. E de novo, isso custava R$ 8,00 nas prateleiras de brinquedos no começo dos anos 2000. Você acredita na qualidade dessa figura? A nona leva da Toy Biz? Marvel Legends era tecnicamente chamada de Onda dos Cavaleiros Lendários. Cada figura vinha com uma bugiganga para eles montarem. Foi uma mistura de coisas boas e ruins. Vamos começar com um dos acertos. Este enorme, imponente e lindo Hulkbuster Homem de Ferro. Essa figura se tornou absolutamente lendária porque não era assim que o Hulkbuster aparecia nos quadrinhos. Não, isso foi muito mais uma criação única do escultor. Mas esse visual, esse design, foi o que acabou sendo apresentado no universo cinematográfico da Marvel. Então esse brinquedo realmente inspirou a versão do filme no futuro? E claro, você tem uma cabeça totalmente modelada, totalmente esculpida, com todas aquelas coisas científicas bem ali dentro. Muito legal, muito grande. Agora um de nossos erros. Para uma linha chamada Marvel Legends, esse é o visual menos lendário do Ultron que você poderia encontrar. Eu não sei em que essa geringonça monstruosa é baseada, e levaria um tempo absurdamente longo até conseguirmos um Ultron clássico na linha Marvel Legends. Agora falamos de dias de um futuro esquecido. Wolverine, olha só essa expressão cansada e envelhecida com as têmporas grisalhas. Adorei a jaqueta de couro de tecido macio. E ele é baixinho, sabe? As proporções dessa figura estão absolutamente incríveis para o Wolverine. Eu teria adorado ver mais personagens de Dias de um Futuro Esquecido nessa linha, mas se fosse para ter só um, esse é o que você deve pegar. Vingança. Esse vilão do Motoqueiro Fantasma, que pelo menos para mim é obscuro, é simplesmente um brinquedo perfeito. Olha isso. Ele tem tipo as costelas aparecendo, ossos subindo pelo peito, ossinhos ao redor das luvas. Ele tem espinhos, tem um mullet em chamas. Quero dizer, o que mais você poderia querer de um boneco de ação? É verdade. Você quer uma moto com caveira em chamas para acompanhar ele. Então, essa figura, mesmo sendo super obscura, é tudo o que você quer na sua coleção Marvel Legends. Existem todos os tipos de rumores sobre o motivo desse boneco de ação ter se tornado um fracasso total. Esta Feiticeira Escarlate é sem dúvida a pior de todas, a pior figura Marvel Legends de todos os tempos. A única que chega perto é a Emma Frost dos Dias Sombrios da Hasbro. Mas uau, que figura de ação terrível, terrível. Felizmente Wanda foi redimida. Ela já ganhou várias figuras excelentes desde então, mas essa é tão perfeita em sua ruindade que sempre terá um lugar na história dos brinquedos. Essa figura é anunciada como uma versão do Coisa em sua primeira aparição, e novidade. Ela não se parece em nada com a primeira aparição do Coisa. O que ela parece é uma recriação absolutamente linda da arte do Art Adams. Art Adams, artista extraordinário da Marvel Comics, estava trabalhando com a Toy Biz fazendo design de figuras na época. E essa figura é claramente baseada na arte dele. Você pode ver isso em cada linha dos detalhes. Art Adams é um dos melhores artistas, os melhores ilustradores de monstros de todos os tempos. O trabalho de traço fino dele é realmente renomado, e você pode ver tudo isso nessa peça. Figura, não é uma figura ruim do Mestre das Tarefas, só parece um pouco improvisada. Obviamente usa corpos já vistos muitas vezes. Boa escultura de cabeça de caveira, mas não excelente. Você tem alguns detalhes. Eu realmente gosto do aspecto bicolor da capa dele, que tem esse tom de laranja amarronzado aqui e branco do outro lado. Ele vem com um escudo, ele também veio com uma espada e uma arma. Para um cara que podia replicar os poderes de qualquer um, que tinha uma habilidade acrobática e atlética incrível, é uma figura bem decente. Homem-Maravilha vem com o que eu consideraria seu visual mais moderno, não aquele clássico dos anos 80 com jaqueta safari do Homem-Maravilha com o qual eu cresci. É uma figura um pouco duvidosa, tem muitos detalhes esculpidos aqui no peito. Ele tem seus foguetes nas costas. Mas um dos recursos mais legais é que ele veio com esse acessório de jaqueta amarela. Isso encaixava na parte inferior das costas e parecia voar sobre os ombros dele. Uma adição muito legal para essa figura
Mas felizmente eles fizeram uma versão variante disso na sua forma ionizada, energizada. E essa é a minha preferida, essa é a verdadeira vencedora. Eu adoro como esse roxo ficou. A uniformidade da escultura e do plástico meio que elimina alguns dos problemas com os detalhes da figura, e acaba resultando em uma figura do Homem-Maravilha muito melhor. Se for pôr um na estante, escolha um Homem-Maravilha ionizado com poderes ativados. Nós chegamos ao final das ondas iniciais da linha Marvel Legends da Toy Biz. Mas o que fariam a seguir mudaria a indústria para sempre. Estamos entrando na era das figuras para montar, então fique ligado, porque esse vídeo está chegando em breve. Enquanto isso, para o melhor dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.